Tá bom, vamos começar então. Tu puxa isso que eu puxo? Não, tudo contigo. Tá Eu bem. sugiro, a partir dessa definição definitiva de nomes, que saia um documento, acho que o Idionei passou esse ofício, mas ajustado agora, que se formalize isso no próprio Fórum Democrático, porque as pessoas são transitórias e os documentos ficam, né? Então, que saia aí uma oficialização desses nominados. Eu vou falar com o Idionei hoje de tarde e aí eu digo para ele atualizar aquele ofício. Ótimo, beleza. Bom, então, já agradecendo, então, aí a presença e a participação de todos, eu queria compartilhar com vocês, ontem à noite eu estava pensando um pouquinho na nossa pauta aí, né, queria avaliar conjuntamente se é isso ou se a gente amplia. Eu vou, se vocês me permitem, eu vou compartilhar aqui um pequeno documentinho aqui. Então, só para a gente repassar, assim, as pessoas que estão presentes. Então, está o Júlio, né? O professor Beiro não está, vou botar aqui em vermelhinho, que é representante, mas não está no momento, né? O professor Pedro se encontra, né? O Alceu também, o professor Álvaro também, né? Álvaro é o de São Jerônimo, né? Isso mesmo, Márcia. Então, como eu não conheço, então... Isso, não, é isso aí. Marcando algumas referências. O José Cláudio se encontra? Também, não. Sim, tá, sim. Tá, que daí não está aparecendo. Tá. E a Márcia não se encontra, né? Não. Aqui em vermelhinho. A Elisete, a Cíntia sim, a Elisete não, né? Não, ela não consegue, ela tinha um outro compromisso. Não, tranquilo. E do Colégio Deliberativo, temos então o professor Fábio, né? Isso. E quem mais que está aqui é do colégio, que não sei se eu não... Tem mais alguém? Só para constar aqui na nossa... Como é o nome? Não digo, o Fábio é Bagé. Tá, não, tudo bem, mas ele é do colégio... Eu acho que do colégio, acho que é só o Fábio. Fábio, tá. Não, só para botar Isso. direitinho, tá. E o Zuc é o Wilson. O que eu pensei e queria propor aqui, a partir do que a gente já vinha conversando e da última reunião, aquela do fórum, né? Nós conversarmos um pouco, eu chamei aqui, discutir um pouco as responsabilidades dos GEADs, ver se recuperar um pouco aquilo que a gente apresentou na reunião do fórum na semana passada, né? E aquele cronograma de atividades, dar uma repassada, porque como vocês vão estar nessa função de coordenação, acho que é importante ver se, enfim, foi uma reunião que ela é sempre um pouco rápida, né, com uma pauta longa e tudo mais, então recuperar um pouco aqueles elementos, tá, ver se vocês estão de acordo. Depois conversar um pouquinho sobre o que seriam as responsabilidades dos coordenadores, enfim, né, e pensar um pouco a dinâmica de trabalho, né. E por fim, que eu acho que é o ponto mais longo, de certa forma, é organizar a reunião que está pré-agendada para amanhã, né? Então, que seria às 17 horas. Daí eu fui listando assim, alguns itens para a organização da reunião. E aí, bom, outros pontos que vocês entendam que sejam pertinentes. Fernando, parece que sim, estamos. Parece que é isso, a gente começa e daí depois a gente avalia se tem outros aspectos, mas em linhas gerais me parece que é isso. Não sei se alguém tem alguma outra consideração. Eu entendo falar pontualmente um pouco sobre a metodologia das próprias dinâmicas de trabalho nas regiões funcionais e como esses produtos são sistematizados pelas regiões e pelos GEAs. Acho que nós precisamos dialogar sobre metodologia para termos clareza de como vamos rodar nas respectivas regiões. Mas eu acho que está inserido na proposta na sequência. Eu acho que não só metodologia, como uma sistemática, né, de elaboração, porque é o que nós falamos, né, se nós for definir política pública, nós temos que ver quais os temas centrais, né, para não ampliar muito e depois não conseguir ter um documento que resulte em efetivamente ter uma legislação adequada, né? Uhum. Ok, eu vou
destacar aqui, lembrando que a gente não precisa, eventualmente, resolver todos os pontos hoje, né? E também, se caso a gente entenda que é o caso, a gente também pode reorganizar a reunião de amanhã, tá? Pedro, se levantou a mão, por favor, pode falar. Só pontual, consultando aqui, como o mito foi gerado por aqui, se nós, para a memória, é importante manter gravada a reunião para fins de memória, depois eu disponibilizo. Se todos estão de acordo, eu grampeio aqui e depois disponibilizo para a coordenação fora. Perfeito. Da minha parte, nossa parte, pode gravar, por favor. Ajuda bastante aí. Bom, então, começando aqui. Só uma pergunta, todos podem ficar até as 10h30, que foi o link que foi gerado? Pode ser? Ou alguém tem alguma restrição? Então tá, então temos 1h15 aí de trabalho. Bom, o que eu coloquei, que eu trouxe aqui foi o que foi apresentado na reunião da semana passada, tá? A gente fez uma composição, assim, do que consta na resolução do fórum, né? Mas colocando numa linguagem, assim, não tão burocrática, né? Botando um pouco de uma linguagem mais objetiva, assim, né? Então, tem a primeira, justamente, elaborar, né, após os debates temáticos e regionais, e também após o processo de participação digital, os relatórios dos temas aprovados pelo Colégio Deliberativo, né, onde constem os pontos de convergência e de divergência e conclusões ou indicativos. Essa última parte eu tirei bem da resolução, tá, porque é um pouco o que consta ali, né? Então, a ideia, os relatórios, na verdade vai ser um relatório, né? Mas como eu suponho que em outras edições do fórum devem ter tido outras dinâmicas, não sei, né? Eu mantive ali. Mas então a ideia é que esse relatório final ele vai ser a sistematização de elementos que podem vir dos grandes debates, né, de elementos que virão dos seminários regionais e também desse processo de participação digital, que eu acho que é o elemento mais inovador aí em relação às experiências anteriores do fórum, né. O segundo, realizar a análise das propostas inseridas na plataforma digital, né. Então, é importante que em algum momento a gente também se debruce um pouquinho mais sobre essa plataforma. Ela não está totalmente constituída, né? Mas ela está bem adiantada. Garçom, tu quer, nesse ponto eu posso concluir? Tá. Depois, o terceiro ponto seria sistematizar as propostas dos seminários regionais e na plataforma digital. Na verdade, esses dois são conectados, né? Então, a gente vai analisar e sistematizar, né? Até poderia ter ficado junto. O quarto, apoiar a mobilização e participar dos debates temáticos e seminários nas regiões. Então, aqui é muito mais, né, no sentido de apoio, enfim. Alguns de vocês talvez estejam nas coordenações regionais dos seminários, né? Outros não necessariamente, mas enfim. Porque para os seminários estão sendo constituídas coordenações regionais, né? E, por fim, apoiar a elaboração do relatório final, né? Aqui a gente colocou apoiar porque a gente entende que nós aqui também temos essa responsabilidade de trabalhar junto, né? E eventualmente avaliar aí a necessidade de apoios adicionais. Então, não sei se gostaria de fazer uma rodada. Bom, o Tarson quer falar sobre essas responsabilidades, Tarson? Isso, eu só queria complementar a fala da Fernanda com um elemento a mais. Acho que assim, essa discussão, né, o papel dos GEADs é receber e administrar e sistematizar as propostas que vão ser resultados do processo de discussão como um todo, assim, né? Então, eu acho que uma discussão que precisa ser feita, ser pautada entre a gente, é um pouco a discussão sobre os critérios que vão orientar o trabalho de cada um dos GEADs para analisar as propostas, né?
no sentido de que a essa coordenação aos GEADs cabe analisar a pertinência das propostas. A gente tem uma preocupação muito grande de tentar direcionar o debate para o seu foco específico, que é o crescimento sustentável. A gente quer evitar que os seminários regionais se tornem um levantamento de demandas das regiões e aquelas tradicionais listas de reivindicações que as regiões fazem. Então, aos GEADs vai cumprir esse papel de canalizar ou focalizar o debate nos temas do crescimento sustentável, da sustentabilidade, e eu acho que isso caberia para a gente uma pequena discussão amanhã, um ponto de pauta com o conjunto dos componentes dos GEADs, para a gente afinar um pouco isso, que é um pouco essa nossa preocupação de manter o foco do debate e não dispersar em listas de reivindicações regionais. A segunda questão importante que também está colocada ali no primeiro ponto que a Fernanda colocou é a questão dessa ideia da convergência e divergência. A gente está com a preocupação de estabelecer consensos, tentar construir consensos, mas a gente sabe que a democracia também ela funciona com base na disputa de posições diferenciadas. Então, a ideia é que a gente possa fazer com que nossos relatórios e o nosso produto final ele dê conta tanto de identificar o número possível de convergências ou de diretrizes comuns e de programas que sejam consensuados e, ao mesmo tempo, poder identificar e dar legitimidade e dar voz para as propostas eventualmente divergentes que possam ser representativas. E é por isso que eu ia, depois, eu não sei se a gente discute a plataforma agora ou não, os GEADs cabe... eu não sei se a gente vai entrar depois na metodologia de como eles vão funcionar. Tá. Eu acho que desse primeiro ponto era só isso. Gente, acho que sou eu na fila, né? Cíntia, Pedro e Fábio, depois... Isso. Eu vou ao encontro um pouquinho do que o Tarson indica. Eu acho que a metodologia que é chave aqui, né, gente? Porque se nós queremos chegar no final com um relatório de várias temáticas, vai invariavelmente passar por aquilo que é a preocupação de todos nós, de nós termos um monte de temas sendo levantados e virar uma lista de reivindicações. Se nós chegarmos numa perspectiva de que a gente quer sair com projetos de lei, talvez a gente tenha que trabalhar um tema. Crescimento sustentável por si só já é absolutamente abrangente. E a gente sabe que com tudo que já foi posto nas nossas reuniões e pelos diferentes grupos que estão lá, vão vir muitas reivindicações de aspectos muito diversos. E aí, me parece que assim, a gente também tem que definir se é o próprio GEAD que vai filtrar isso, ou se o GEAD levanta tudo e o colégio deliberativo determina naquilo que a gente vai... porque pelo que eu entendi aqui, o relatório tem uma aprovação inicial no final do colégio, se o colégio deliberativo diz assim, tá bom, levantou um monte de temas, mas é sobre este que nós vamos tratar, eu acho que a gente bate de novo na metodologia, assim, do que a gente quer, porque fazer tudo nós não vamos conseguir sair com um resultado, sim, é muito complexo, né, gente, tem temas muito diversos sendo trazidos. Quando as pessoas começaram a falar do GEAD, o qual nós estamos coordenando, que é o de desigualdade, gente, nós fomos do envelhecimento para a economia popular e solidária, para políticas inclusivas, cada um deles é um grupo. Como é que nós vamos dar conta disso? Essa, para mim, é a grande preocupação, e ela é uma preocupação que ela vai passar pela questão metodológica, gente. Pedro? Travou bom, Fábio Nato. Vamos lá. Primeiro, corroborando com esse tema, por isso que no princípio levantava a temática da metodologia. Pedro, teu microfone está um pouco longe. Vamos ver se melhoramos. Melhorou? Melhorou um pouquinho. Aqui eu tirei a pilha do conjunto. Vamos ver se eu consigo. Eu passo a minha vez aqui, eu troco de microfone enquanto isso. Passa a próxima e eu volto em seguida. Para mim tá bom, mas tudo bem. Fábio, depois voltamos no Pedro. Fábio?
Fábio Fábio também está passando. Tá, o Alceu, por favor. A todos, todas. Desculpa, meu microfone estava desligado. Não, a minha questão já foi, eu acho que abordada e vencida pela Cíntia. Exatamente a preocupação de nós não termos uma lista de reivindicações, né? Isso é muito comum entre os prefeitos e as idiosincrasias locais, então nós temos que ter essa preocupação, né? Apenas de que seja realmente algo que nós vamos trabalhar com os grandes objetivos em nível do Estado. É isso. Bom, posso voltar, Fernanda? Pode voltar, Pedro, por favor. Espero que agora esteja um pouco melhor o som aqui. A preocupação e eu vou tomar a liberdade de fazer uma pequena sugestão a partir da reflexão já da questão metodológica. Entendo que nós vamos ter as plenárias em cada região funcional e em cada região funcional terá subplenárias ou preparatórias por CORED e até plenárias temáticas ou por grupos de representação da sociedade. Eu acho que a dificuldade de espaços de participação e pautas represadas faz com que este diálogo construído junto com a Assembleia e os COREDs serão não um dreno, serão um aquaduto, Ronaldo, de proposições. E ao natural que movimentos dessa natureza suscitam aumentar o nível de expectativas da sociedade. E quando alguém abre a expectativa, alguém outro expressa a sua vontade e ele já enxerga perspectivas de resolução daquilo que pode ser na compreensão da moradia popular, temas de gênero, passando enfim, os diferentes grupos de representação. E temos uma construção muito madura, democrática, do Fórum Democrático, da Assembleia, dos COREDs e assim por diante. Todavia, vai ter todo este levantamento de expectativas. E depois, uma parte disto resultará em encaminhamentos e outra parte resultará em pendência de encaminhamento. E aí vem um processo também de processo de participação e de resposta à interação com a sociedade. Por isso, eu proponho como método de mínimo de organização aqui, de que cada plenária, direcionado à plenária da região funcional, tenha espaço, voz e vez, mas que entregue a sua proposta de forma escrita, seja nas pré-plenárias quanto na plenária, principalmente da região funcional. Por que de forma escrita? Para que se mantenha a originalidade da proposta, por um lado, e, por outro lado, garantamos aí um mínimo de processo de análise e de sistematização, porque os grupos de sistematização, os GEADs, não estarão full-time em todos os diferentes espaços de diálogo. E o objetivo é estimular diferentes espaços de diálogo. Nós não seremos presentes em todos esses espaços. Então, o que resulta desse espaço é também a manifestação por escrita, para além da ata e anotações resultantes da plenária A, B ou C, em direção à região funcional. E da região funcional, entendo que a região funcional já deve ser um pré-espaço público democrático de sistematização. Senão o sino sobra no pescoço do nosso diretor Ronaldo, dizendo assim, foi ele que privou que a nossa proposta chegasse até o final. E normalmente processos buscam esse tipo de cristão para crucificar que quem não viabilizou o avanço da proposta. Ou seja,
A região funcional deve, ao final, resultar, no meu entender, e aí a proposição metodológica, de, no máximo, 3 proposições sistematizadoras por eixo temático. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 9, 12, 12 vezes 9, nós já vamos para 100 e poucas propostas, na boa leitura aqui. Então, que cada região funcional deverá, além de sistematizar no máximo 3 proposições por GEAD, deva construir uma grande sistematização, e nós dialogávamos rapidamente aí no fórum, Tarson, uma demanda ou uma proposta articuladora máxima, ou seja, maior da região, uma, excepcionalmente, 2. E, no meu entender, estas 2 serem transversais à temática dos grupos temáticos. Elas não conseguirão necessariamente contemplar de forma disciplinar cada GEAD. Aí, no Estado, nós teremos 100 e poucas sistematizações, algo como 40 sistematizações por GEAD. A riqueza estará aí, mas o desafio é o da sistematização. Por isso, a proposta metodológica, todos os grupos, os espaços, as plenárias têm direito, voz e vez, mas devem, além de ocupar o seu espaço de proposição, entregarem isso minimamente escrito. E para as regiões funcionais, na região funcional, o diretor Zulco estava conosco na reunião, acho que nós 3, não sei se o José Reis conseguiu estar naquela reunião, nós definimos que cada plenária de Cored deve trazer, no máximo, 3 proposições para a plenária da região funcional. Ou seja, nós precisamos ter um mínimo método de afunilamento. A minha proposição um pouco mais sistematizada de encaminhamento, se for possível. Devolvo a palavra. Eu não sei quem escreveu antes, foi o Júlio ou o Tarson. Júlio, pode ser tu? Não, nada, só disse doutor Ronaldo. Pode sim. Reunião virtual aqui, mas vamos lá. Peraí só um pouquinho que eu vou pedir para o Zucchi. Ah, tá, agora ele fechou o microfone. Pode falar, Júlio. Só complementando o que o professor Pedro falou, eu acho que está bem colocado, professor Pedro, eu acho que isso vai facilitar bastante, né? Até porque quando o pessoal tem que elaborar alguma coisa, vem um debate um pouco mais aprofundado do que propostas soltas, né? Se você abrir o microfone para todo mundo, né, nas plenárias, para falar de forma genérica, aí sim, é aquela enxurrada, né? Cada um pensando naquilo que lhe interessa, e não no contexto de desenvolvimento, efetivamente, de transformação a nível de Estado. Então, eu acho que está bem proposto isso, né? Mas tem uma outra questão também que eu acho que vale a pena a gente dar uma pensada, que é como é que a gente faz a articulação de participação, né? Como é que vai se dar essa articulação? De que forma nós vamos fazer para que essa articulação, de fato, faça com que quem venha para o debate seja quem efetivamente seja representativo, né, de grupos, de forma macro, né, para não haver aquela pulverização, né, de intenções, pulverização de propostas muito amplas e que a gente não consegue sistematizar. Então, eu acho que a gente pensar articulação a nível das funcionais, a nível dos Coreds, é fundamental para que a gente consiga ter sucesso. Essa é a minha colaboração, por enquanto. Tarson. Eu só vou cometer a ousadia de trazer um pouco mais de complexidade para a reunião, porque eu acho importante esse esforço por tentar organizar e canalizar as propostas para os seminários regionais. Eu acho que o método proposto ele foi eu acho que ele está correto. Só que a gente vai ter que dar conta também de que
nós vamos ter uma plataforma na internet que vai receber propostas. Por um lado, isso é bom porque vai se poder, online e de maneira automatizada, estar o tempo todo acompanhando quais propostas que estão. Então, isso eu acho que serve como um instrumento, como uma ferramenta para que todos os membros dos GEADs possam estar a par do que está sendo proposto e discutindo isso em tempo real. Por outro lado, a plataforma, como todas as plataformas de participação via internet, ela é aberta para qualquer cidadão apresentar sua proposta também. Então, eu queria só alertar que, além das propostas que vão vir dos GOREDs e das regiões, nós vamos ter que trabalhar também com propostas que vêm dos cidadãos, né? Então, a gente pode tentar limitar as propostas, fazer essa metodologia de tentar concentrar as propostas regionais, mas tem que ter claro também que vão ter outras propostas que a gente vai ter que saber administrar também. Eu acho que uma das discussões importantes aqui para a gente, enquanto GEADs, é justamente estabelecer esse critério. Eu acho que as propostas que resultam dos seminários presenciais, elas têm um peso significativamente maior, porque elas são propostas que vêm acompanhadas de um método e de uma participação presencial regional. Então, acho que a gente tem que, inclusive, discutir justamente esses critérios, assim, né? Como é que a gente vai pesar distintas propostas, porque pode ter uma proposta que não venha dessas regionais e que daqui a pouco tenha uma grande adesão popular. Mas eu acho que isso só vai tornar mais complexo o nosso trabalho, sem dúvida, mas eu acho que vai enriquecer a discussão. Zucchi, acho que é o Zucchi que está escrito, né? Sim, eu me inscrevi. Pode falar. Estou pensando alto aqui, tá, com vocês. Eu acho que, primeiro, a gente não pode ter uma postura de cercear participação. Ela tem que ser estimulada. Quanto maior for a participação, melhor. Ponto 2, eu acho que o esforço que quem vai trabalhar na sistematização deve fazer é tentar separar aquilo que já foi dito aí. Uma coisa é o que ideias ou sugestões de diretrizes para uma política pública para o eixo temático. Outra coisa são as pautas reivindicatórias que a região inevitavelmente vai apresentar. Não há como a gente impedir que isso aconteça, elas vão aparecer. Agora, caberá, sim, à Comissão de Sistematização fazer essa diferenciação entre aquilo que é a diretriz de uma política geral e aquilo que é uma pauta reivindicatória. Como é que nós vamos encaminhar isso ao final? Vamos ter que ver com o andar da carroça, mas eu penso que serão blocos distintos, né? A gente absorve tudo, mas classifica ou organiza elas de forma diferente. No que diz respeito às diretrizes para políticas públicas, sempre lembrando que a ideia é constituir dois grandes blocos. Um bloco de tudo aquilo que são propostas consensuais e um outro bloco de aquilo que são propostas não consensuais e que serão, evidentemente, submetidas à apreciação através do voto na plataforma digital. E a questão das pautas reivindicatórias, eu penso que isso caberá, talvez, o fórum oferecer um relatório das reivindicações das diferentes regiões para a mesa da Assembleia, para que os deputados como um todo decidam qual o encaminhamento que vão sugerir. E aí tem coisas desde, tipo assim, no litoral norte. O grande movimento do litoral norte nesse momento é o conflito existente sobre o tratamento de resíduos dos condomínios, enfim, por aí afora. Né? Várias audiências públicas foram realizadas lá, o movimento está forte, está mobilizando muita gente, e eles vão trazer esse tema provavelmente para a plenária regional lá, que vai... Bom, daí pode surgir propostas como políticas públicas para tratar o tema, como pode surgir também uma pauta mais reivindicatória, que propõe uma legislação para
impedir que os resíduos sejam jogados no Rio Tamandaí, por exemplo, que é uma das coisas que está sendo discutida lá. Estou citando este exemplo, né? Mas está surgindo exemplos diferentes. Na região sul, se discute fortemente a questão das concessões das rodovias e o pedagiamento. E isso, certamente, esse tema virá. Bom, de que forma ele vai ser apresentado e como é que nós vamos fazer essa seleção é o trabalho, digamos assim, da comissão de sistematização. Mas eu acho que a gente vai ter essa visão. Uma coisa é diretrizes, outra coisa é pauta reivindicatória, e elas terão encaminhamentos distintos ao final do nosso processo de discussão. Além do que o Tarson já levantou sobre as propostas que vão surgir pela plataforma digital, é bom lembrar também a nossa ideia de organizar plenárias livres de temas específicos, que poderão ser aprofundados. E ali também vão surgir propostas que nós vamos ter que absorver. Bom, isso não vai passar necessariamente pelas plenárias regionais, não vai passar pelos grandes debates, ela vai ser uma plenária específica que vai elaborar algum documento que vai apresentar para a gente e nós vamos submeter, evidentemente, a apreciação da comissão de sistematização, digamos assim, né? Então, aqui apenas chamar a atenção também sobre isso. E há várias propostas que já foram sugeridas de temáticas livres, né? Vou citar aqui algumas. Cultura e sustentabilidade, uma discussão específica que está sendo proposta que seja organizada em todos os eventos regionais uma pauta sobre isso. Saúde e sustentabilidade, também já pipocou isso em 2 ou 3 reuniões que eu fiz por aí afora. Infraestrutura rodoviária é outro tema. Economia solidária, transição energética, que é específico, né? Não é transição ecológica, transição energética. Qual é que é o debate que vai ser proposto sobre isso? O programa Recupera RS da Embrapa, Fernanda, também é outra pauta que vai ser específica, né? Então, são temas que estão surgindo que nós vamos ter que verificar qual é a melhor forma de nós também absorver as contribuições que o debate de cada um desses temas específicos irá nos apresentar. Ok. Fábio e depois Tarson, pelo meu. Estão me ouvindo? Sim. Peço desculpas que aquele momento eu estava com problema aqui no áudio. Eu queria, assim, eu como presidente do CORED e participante do Colégio Deliberativo, tenho algumas dúvidas, porque isso tudo é muito novo. E esse eu acho que é o momento, me parece que tem algumas regiões que já estão mais avançadas nesse processo, mas especificamente com relação à questão das plenárias regionais. Nós não tínhamos até então essa cultura do Fórum Democrático, e isso é louvável, de participar, de entregar tanta responsabilidade, dividir tanta responsabilidade com os COREDs, né? E até então as descentralizações do Fórum Democrático ao longo dos anos, elas foram sempre muito mais políticas do que de estabelecimento de algo que vai virar uma coisa que vai ficar para a sociedade gaúcha, que vai contribuir e que inclusive pode se tornar lei. Então, por isso eu acho bastante louvável. Mas, por outro lado, me traz preocupação e eu quero dividir isso com vocês e, quem sabe, o Zulk ou quem está aí trabalhando na questão mais profunda da sistematização dessas plenárias regionais, nos esclarecer, ou me esclarecer de melhor forma, como é que nós vamos operacionalizar isso aí, como é que isso aí vai se dar, a Assembleia virão os representantes, os coordenadores dos GEADs, estas pré-plenárias faremos a nível de região, a nível de município, teremos que levar já alguma coisa pré-concebida, ou esses debates vão se dar ali?
teremos que conversar com as lideranças e com os prefeitos dos municípios para dizer do grande tema que é a transição ecológica, né, a sustentabilidade, melhor, né, a transição ecológica está dentro de um tema dos GIADs, mas como é que nós vamos fazer isso? Eu divido com vocês, porque realmente está me angustiando um pouco, né, e me deixando um pouco preocupado, isso aí. Antes a Assembleia vinha, né, organizava todo o show, vamos dizer assim, trazia um notável da área da educação, como por exemplo, estabelecia onde seria realizado e dava 2, 3, 5 minutos, quando muito, para o presidente do... Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Parece que... Sim, Fábio. Parece que travou. E aí ficava lá no final, depois que todos os políticos e esses notáveis das áreas específicas falassem, o presidente do CORED ficava com 2, 3, no máximo 5 minutos para falar sobre desenvolvimento rural e para tentar representar perante a Assembleia e o Fórum Democrático aquilo que é o interesse da região e que, na verdade, nunca adiantou em nada, nunca deu em nada. Essa que é a grande verdade. Então, Zucchi, ou se vocês ou algum outro pudesse me dar uma palavra, né, não precisa ser agora, mas como é que nós podemos e como é que será essa sistemática? Questão dos convites também, essa parte institucional da Assembleia com as lideranças, principalmente com os gestores dos municípios, das funcionais, como é que isso aí vai acontecer, tá? Eu queria dividir essa minha dúvida, porque isso realmente é novo, é grande, é complexo, né? Mas pode trazer um grande proveito, e tenho certeza que trará. Então, essa minha colocação, o meu questionamento. Beleza, Fábio. O Tarson estava inscrito, eu vou pedir, Tarson, se for possível, tu já comentar um pouco esses aspectos, depois a gente pode complementar. Então, eu acho que a gente reconhece que há uma... Ficou longe o som, Tarson. Alô. A gente reconhece que há uma heterogeneidade aqui, dos diversos COREDs, do ponto de vista da experiência, do nível de organização, da massa crítica que cada região tem, se na universidade ou não. Mas, assim, a ideia, que o Vitor já vem destacando faz tempo, é de que cada região se organize dentro das suas possibilidades. A Assembleia vai botar toda a sua estrutura à disposição para os seminários regionais, né, do ponto de vista da logística, equipamentos, etc., cobertura da TV Assembleia, e, inclusive, ajudando a prover ou aportar contribuições de cientistas e de especialistas nos vários temas. Então, por exemplo, o tema da questão do carvão lá na região sul, lá na região da Campanha, a gente já tem toda uma discussão sendo feita, a questão, a gente, ao mesmo tempo que a gente está atribuindo autonomia para as regiões organizarem o seu processo interno, a gente vai dar todo o suporte necessário para que esses seminários eles sejam bem-sucedidos, né? Tanto do ponto de vista da logística e do seu funcionamento prático, quanto do ponto de vista da construção, da pauta dos debates, da contribuição que a gente puder dar. Então, nós estamos, especialmente aqui a partir do esforço da Fernanda e da relação com as universidades, fazendo todo um levantamento, temos nomes de pessoas, de grupos de pesquisa, de estudos já feitos sobre cada uma das regiões, a gente está tentando juntar para ajudar na construção desses seminários que vão ser no segundo semestre. Então, a gente pode, acho que a preocupação do colega que falou agora, a gente está consciente de que a gente precisa dar o suporte necessário para que os seminários aconteçam em todos os lugares. Mas eu acho que isso a gente pode, inclusive, pautar especificamente, porque é um assunto mais das coordenações do que propriamente dos GEADs, os grupos de sistematização. No sentido de contribuir para a sistematização e para dar um foco para o debate, a gente tinha levantado nos primeiros documentos, acho que algumas pessoas já receberam,
4 perguntas motivadoras para tentar conduzir os seminários na direção do foco da questão da sustentabilidade, que seria a ideia de que, então, cada uma das regiões funcionais levasse em consideração essas 4 questões, que seriam mais ou menos como aquelas matrizes DAFO, lá de fortalezas, debilidades, que seriam as seguintes, até acho que a gente pode mandar para vocês depois de novo. Tá na tela já. Quais atividades econômicas da sua região têm potencial para garantir um futuro mais próspero e sustentável para o Rio Grande do Sul? Ou seja, quais são aquelas atividades que estão na linha do crescimento sustentável? Que medidas precisam ser tomadas para e que políticas desenvolvidas para neutralizar o impacto ambiental e realizar a transição ecológica na sua região? Bom, o que a gente precisa enfrentar como problema principal? Que políticas precisam ser desenvolvidas para garantir maior justiça climática, igualdade social, étnica e de gênero e equilíbrio regional no desenvolvimento do Rio Grande do Sul? E quais os investimentos estruturantes são necessários para o desenvolvimento sustentável da sua região? Um pouco nessa linha de tentar eliminar as demandas particulares ou as demandas que são legítimas, mas que são demandas de natureza mais regional, e tentar direcionar o debate nessa linha de, bom, quais são nossos potenciais em sintonia com o tema da sustentabilidade e quais são os desafios que a gente tem que enfrentar, né? No caso evidente, por exemplo, a questão das cheias, das catástrofes ecológicas, etc. e tal. Então, um pouco é nessa direção que a gente está pensando em levar a discussão dos seminários regionais. Ronaldo? Só para tentar responder o Fábio. Tá bem baixo. Bom dia. Fábio, Tudo bem? Sim, chegamos eu quem fala. Eu estou no... Fechei o microfone, pode continuar, Zuc. Falo eu? Sim, Zuc. Não, tentando esclarecer, Fábio, eu já tive a oportunidade de conversar com algumas das pessoas que fazem parte das coordenações regionais, né? No caso de Bagé, eu troquei uma ideia com o Beto, o nosso vice-prefeito. Ele já deve ter compartilhado isso com vocês aí na coordenação. Mas, de qualquer forma, o que me ocorre agora é o seguinte, eu acho que é pertinente a tua questão, tem muitos membros das coordenações regionais ainda persistem dúvidas. Eu estou pensando aqui em sugerir uma reunião virtual para a semana que vem com todas as coordenações, abertas a todos os membros que participam das coordenações regionais. Tem coordenações regionais que estão mais enxutas, são 8, 10 pessoas. Tem outras que são 20 ou 30. Mas, enfim, não importa. Vamos fazer uma reunião para tentar nivelar as informações que temos ou as orientações ou sugestões que nós estamos oferecendo para as coordenações regionais, que, em última instância, são quem vão organizar os eventos regionais. Certo? Então, eu vou definir aqui com a nossa equipe uma data e vou sugerir para todo mundo uma reunião virtual com todas as coordenações para tratar especificamente desse tema, de como é que podemos organizar as atividades regionais. Essa questão que o Tarson levantou é parte integrante daquilo que nós estamos propondo discutir, do nosso ponto de vista. Bom, vai ter uma outra parte que são aquelas questões mais específicas da região, que aí a coordenação regional tem que dizer quais são os temas e como é que ela vai organizar a reunião. E existem outras que estão surgindo, como, por exemplo, essa da cultura, em que o pessoal está propondo um turno específico, que poderia ser no encerramento da atividade regional, para discutir a questão da cultura e sustentabilidade, junto com algum evento cultural, coisa parecida. Né? Mas, enfim, vamos reservar um tempo na semana que vem para aprofundar um pouco mais essa discussão e organizar melhor, auxiliar melhor as coordenações regionais e procurar uniformizar ao máximo as atividades regionais. Né? Posso, gente? Acho que sou eu. Desculpe, é tu e depois é o Júlio. Tá. O Ronaldo já tinha me falado esses dias por telefone sobre as coordenações.
nós temos que tentar otimizar ao máximo quem são essas pessoas nos diferentes lugares, porque tem regiões que as coordenações estão vinculadas aos COREDs, estão associadas, e a gente está aqui hoje enquanto coordenação dos GEAS, enquanto COREDs. Em outros lugares, pela fala do Fábio, ele não está sabendo de coordenação nenhuma na região dele. Tá? E aí, gente, nós vamos ter proposições muito distintas se nós não agregarmos as pessoas, tá, aos grupos que estão realmente liderando e engajados, seja de uma ponta ou de outra. Tá? De novo, eu vou demonstrar aqui a minha preocupação. Se a gente botar tudo na mesa, a gente não sai com respostas ali na frente. A gente vai ter, sim, uma listagem de muitas coisas, sem proposições concretas, e isso gera frustração. Então, eu quero, de novo, demonstrar a minha preocupação de que a gente precisa otimizar e precisa dar conta de algo que nos conduz enquanto aspecto metodológico. Se são 3 proposições, mais uma lista de demandas, se são 12, 15, sei lá, e mais uma lista de demandas, se é uma proposição, mais um relatório das demandas, eu não sei, mas a gente tem que saber o que vai fazer com isso tudo depois, né, gente? Assim, nós precisamos dar conta disso de uma forma coordenada para nós termos respostas mais adequadas lá na frente. Eu estava escrito, né? Na verdade, eu me inscrevi para falar praticamente a mesma coisa que a Cíntia falou, né? Essa preocupação de nós, e eu já falei antes, né? Com relação à articulação, eu acho que tem que ser muito bem organizado isso, porque aí a pouco nós vamos ter estar com um monte de frente, cada um uma perspectiva diferente de organização dos eventos, de organização até da sistemática de proposição, e não vamos conseguir nos achar depois. Então, eu acho que nós temos que estar muito bem afinados nisso, né? Quando nós falamos na questão de ter os COREDs nessa articulação, eu achei que, de repente, fosse essa centralidade de toda a organização do debate. Agora temos as coordenações regionais. Então, como é que a gente afina a viola? Essa que é a questão, né? Senão, nós não vamos conseguir organizar de forma que consiga sistematizar. Eu tenho a mesma preocupação que a Cíntia. O Pedro. Bom, entendo que estamos evoluindo e caminhando de uma forma muito objetiva. Primeiro, o objetivo é ter o máximo de participação, de contribuições, de engajamento, de que o cidadão mais próximo da organização regional ou mais distante tenha a possibilidade de se fazer ouvir. Eu acho que esse é o movimento que está na rua. Junto com isso, é o tema, sim, da sistematização. Entendo que a proposição que o diretor Ronaldo fez há pouco, de fazer uma reunião geral com todas as coordenações regionais, eu gostaria de sugerir, Ronaldo, entendo que a sua ação deva ser agora por região funcional, porque a diversidade que dá para perceber de engajamento, de organização e de estrutura externada aqui, ela é muito diversa. Na região funcional 7, na qual colaboro, além do GEAD aqui, eu colaboro com a organização e coordenação regional, temos amplamente divulgado e estão trabalhando uma equipe de coordenação regional, que é formado tanto pelos COREDs, pela representação dos municípios, dos movimentos populares, das diferentes dinâmicas. E cada microrregião está definindo suas plenárias, inclusive. E entendo que esta dinâmica ela vai ter peculiaridades em cada região. Então, animar o Estado para que todos engajem, mas nós vamos ter conformações próprias em cada região funcional, dependendo até da própria organização regional dos COREDs, das universidades e desses engajamentos. Então, a região funcional número 7, posso antecipar aqui a informação, ela tem o seu estado da arte mais ou menos desenhado, inclusive por esse Comitê Regional de Coordenação.
que é, até o dia 20 de maio, a realização de plenárias regionais, locais, temáticas, e, a partir disto, para o dia 16 de junho, considerando que será um dos primeiros seminários no Estado em termos de região funcional, o afunilamento destas articulações. Poderão seguir tendo outros espaços de debate público, de discussão ampla, posterior ao dia 16, mas me parece que já não é mais o canal, então, via a plenária da região funcional. Essa é a minha primeira proposição. A segunda proposição, que ficou um pouco no ar, é a sistematização do chamado do portal livre, da plataforma. Eu entendo que a própria coordenação do fórum, a equipe, apresente para os GEADs uma sistematização das proposições que forem postadas na plataforma online. Que cada grupo temático, então, cada comitê, possa considerar o que vem pela plataforma. E se vem na plataforma as regiões funcionais antes das plenárias regionais, poderão, inclusive, ser consideradas nas plenárias regionais, podem ser lidas, apresentadas, eu acho que enriquece o debate. Mas entendo que algumas regiões que vão ter a sua plenária macro-regional já agora, no próximo mês, entendo que estas questões serão bastante rápidas e objetivas. Entendo também fundamental ter essa animação dos diferentes para que tenhamos o máximo de participação, sim. Mas também a metodologia para sistematização e depois organização desses materiais. Obrigado. Tarson. Sim, não, só para avançar um pouco também nessa discussão da plataforma, porque é uma forma também de garantir que as propostas sejam escritas e possam ser visualizadas por todos os outros. Então, após cada seminário regional, as propostas aprovadas são levantadas para a plataforma também. Então, a gente pode ter a plataforma não só um instrumento para receber, mas também para a gente que vai fazer a sistematização poder acompanhar o que está acontecendo e como as propostas vão surgindo, porque uma das tarefas do grupo de sistematização vai ser também identificar propostas que são semelhantes ou propostas que possam ser compatibilizadas e agregar as propostas durante o processo de discussão. Não precisamos chegar lá no fim para olhar tudo que entrou de propostas e fazer uma sistematização. A gente pode ir também, evidentemente, consultando os proponentes, mas se alguém lá em Santa Rosa fez uma proposta relativa à questão do uso de bioinsumos, e alguém no seminário da região sul também levantou esse tema, ou uma entidade ecologista de agroecologia levantou esse tema, a gente pode também, e essa que é a vantagem da plataforma, a gente poder acompanhar em tempo real a discussão, porque as pessoas vão estar interagindo, vão estar manifestando apoio à proposta X, Y ou Z, e a gente vai poder ir também já fazendo a sistematização no decorrer do próprio processo. Essa é uma das tarefas importantes para os GEADs de acompanharem e, após cada seminário, levantarem, colocarem na plataforma as propostas que foram aprovadas nos regionais. E, da mesma forma, nós estamos, inclusive, propondo que cada GEAD reúna, logo depois do grande debate correspondente ao eixo desse GEAD, e que também aproveite das falas que forem colocadas pelas autoridades que tiverem, pelos cientistas que participarem, também extrair dos grandes debates algumas propostas que também podem ser colocadas na discussão. Então, o nosso papel vai ser de, acompanhando cada um dos debates, recolher as propostas e colocar na plataforma, e recolher as propostas da plataforma e tentar ir já sistematizando elas no próprio decorrer do processo. Eu vou me inscrever aqui e, como já são 10h05, depois a gente vai ter que afunilar e ver se a gente mantém ou não a reunião de amanhã. Assim, uma das questões que a gente tinha conversado previamente, mas sem definição, assim, né,
tentando distinguir, assim, um processo que viria dos seminários regionais e o outro que viria da plataforma. Né? Então, assim, as propostas que seriam apresentadas, discutidas nos seminários regionais, que vão ter a participação presencial, portanto, das pessoas, né? Elas, e até tem a reivindicação por parte de algumas pessoas de que, mesmo que seja um seminário presencial, ele possa ser transmitido, né? Para que mais pessoas das regiões possam, se não se manifestar, mas pelo menos possam assistir, né? Ali a gente teria, de certa forma, essa ideia dos consensos que o Zucchi falou antes, né? Então, digamos assim, são apresentadas no seminário, pensando alto aqui, né? Mas lá sei eu, 30 propostas, né? Mas uma parte delas, elas poderiam ser votadas, né? E por eixo, e aí e aquelas que ou se estabeleceriam ou seriam definidas como consensuais, digamos assim, né? Todos os participantes ali entenderiam que seriam propostas de consenso. Então, essas propostas, elas podem até ser incluídas na plataforma para ter um registro ali, né? Mas elas já seriam como que propostas de consenso, as dos seminários, né? Aí as propostas que vêm da plataforma, essas sim, sei, de um lado, elas teriam comentários e manifestações na própria plataforma digital, né? E a gente está vendo aqui como é que a gente poderia ter uma sistemática, né, de responder aos comentários, enfim, de instigar ali um certo debate social, né? De engajamento das pessoas no debate, mas depois teria um momento de uma espécie de endosso, de votação, enfim, teria alguma forma com que o conjunto da população também poderia se manifestar em relação àquelas propostas, né? E aí se elas fossem, digamos assim, majoritárias, elas seriam poderiam ser inclusas nos documentos, né? Como na sistematização final. Se forem propostas com poucos endossos, com poucos posicionamentos, aí não entrariam, né? Então, na verdade, a gente teria duas portas de entrada e, portanto, dois momentos distintos, né? Porque não teria somente, além das propostas dos seminários, tu também ainda teria um segundo momento um segundo espaço, né, de manifestação das pessoas, assim. Só que daí não é exatamente como o professor colocou, né? Porque o professor Pedro estava pensando assim, que as propostas dos indivíduos, dos cidadãos, seriam previamente à realização de seminários. Só que não vai dar tempo disso acontecer, né? As pessoas vão estar ainda... Pelo menos a gente tinha pensado que na plataforma as pessoas começariam em maio, sim, mas os seminários regionais eles já começam em junho, né? E, então ficaria aberto para participação. Enfim, eu atrapalhei, mas eu queria trazer um pouco esse elemento de que vai ter esse segundo momento, assim, né? Não, além dos seminários, né? Zucchi? Então, eu acho que a gente já avançou bastante no que diz respeito a essas ideias da sistematização, enfim, né? Eu queria apenas lembrar que a gente vai ter uma atividade agora dia 28, né? E amanhã a reunião com os GEADs todos, né, Fernanda? É isso? Nós temos que decidir aqui nessa reunião, assim, porque aí a gente tem que organizar. Não sei se a gente... Eu estou entendendo que a gente ainda não tem
a gente vai ter que amadurecer, acho que um pouco mais essa questão de como fazer a sistematização, né? Nós teríamos que avaliar aqui se organizar essa reunião de amanhã exatamente o que seria, né? Eu até coloquei alguns pontos aqui para a gente tratar. Eu acho que tem que manter a reunião até para nós ir amadurecendo com todos os coletivos dos diários, né? Todas essas ideias. E hoje já deu para perceber que temos muita afinidade aí, não há nenhuma divergência no que aqui foi colocado. Eu queria apenas lembrar da atividade do dia 28, né? Que a gente também tem que... são poucos dias que nós temos de agora até lá, hoje é terça, na segunda-feira da semana que vem. Então, todo o tempo que tivermos para auxiliar na mobilização na região aí, é importante que vocês aí nos auxiliem, né, compartilhando com os membros das devidas coordenações aí essa responsabilidade de garantir uma boa representação regional na atividade do dia 28. Tá. Acho que a Cíntia, depois o Fábio, se tu puder, Cíntia, na tua fala, também te posicionar sobre... já encaminhando alguma questão e da reunião de amanhã também. E era justamente sobre isso que eu iria falar. Se nós não tivermos ao menos uma proposição metodológica, o grupo é grande, eu não sei como ficou as inscrições, se fechou, se teve gente que ficou de fora, como ficou isso, se todos foram convidados nessa condição, tá? A minha preocupação é, se a gente não tiver pelo menos uma proposição metodológica, a gente não sai com uma resposta amanhã, tá? Eu vejo com dificuldade nós fazermos a reunião. Essa é a minha leitura inicial, porque eu acho que sim, todos aqui estão engajados em fazê-lo, mas a gente não tem clareza ainda em como dar conta de todas as pautas que nós estamos abrindo, né, e as frentes que a gente está abrindo. A gente ainda não tem clareza de como conduzir isso, e eu acho que a gente precisa de um pouco mais de clareza de condução. E aí, 28, concordo com o Ronaldo, a gente está mobilizando, nós temos reunião da nossa região funcional hoje, mas imagina que no dia 29, o Júlio tem que coordenar um grupo que vai falar de transição ecológica, e ele precisa já de algumas informações para saber como conduzir esse grupo, que vai estar lá querendo muito trabalhar essa temática a partir do dia 29, que é o dia subsequente ao primeiro grande debate. Acho que a gente precisa ter clareza sobre isso. Talvez a gente construa ela de hoje para amanhã. Mas eu não gostaria que a gente fosse sem nenhuma proposição. Pelo menos um fio condutor mais claro, porque senão a gente vai ter dificuldade para sair ali na frente. Essa é a minha leitura, gente. Tem toda a razão, Cíntia. Deixa eu me atravessar aqui, Fernanda, e já vou sugerir um encaminhamento. Eu acho que a Fernanda e o Tarson podem, entre hoje e amanhã, fazer uma síntese do que foi a nossa discussão aqui, e fazer essa síntese, percorrer todos vocês, recolhe as contribuições, as opiniões de todos vocês e prepara pelo menos um fio condutor, como tu disseste, para a reunião de amanhã. Mas eu acho que a gente tem que fazer a reunião, porque senão a gente vai deixar pelo menos o primeiro grupo aí já depois do dia 28, que é o caso do Júlio, sem ter uma ideia mais precisa de qual o caminho a seguir. Eu acho que mantém a reunião com essa ideia de que a Fernanda e o Tarson assumiriam aí uma tarefa de fazer uma síntese, sugestão, vocês contribuem entre hoje e amanhã com o que vocês acharem que tem que ser corrigido e tal, para poder realizar a reunião de amanhã com certa tranquilidade. O Fábio, Pedro, depois eu me inscrevo. Não, eu apenas queria agradecer aos esclarecimentos aí, que foram bastante elucidativos, então, e dizer para o Zuc que nós estamos nos organizando para o dia 28, viu, Zuc? Já temos um ônibus aí da Universidade Federal do Pampa, o pessoal tá colocando à disposição, ônibus da própria universidade, e na quinta-feira nós temos uma reunião com o grupo que está tratando do Fórum da Transição Energética, que vai ser realizado na região posterior à realização da Assembleia do Fórum Democrático aqui na nossa região. Então,
Seria apenas isso e só agradecer, e sempre que nos chamar nós vamos estar juntos. Pedro, depois eu. Bom, parabenizar pelo encontro. O movimento de mobilização para o dia 28 está andando e está positivo. Sobre a metodologia, bom, nós propusemos acima uma sistematização mínima. Não sei se isso é o que ficou dentro da pactuação, para nós não fugirmos desta construção, que ela é estimuladora. Todos os segmentos terão espaço, direito e voz, né, para expor, mas os diferentes espaços plenários, eles devem ter o cunho sistematizador. E entendo que não se vai apagar nada do que é proposto, mas a região tem que pactuar prioridades e articular estas prioridades. E esta construção, no meu entender, se é esta, estamos convergentes. E entendo que se o Tarson e a Fernanda fazem a proposta da construção metodológica para amanhã, é fundamental. E os outros movimentos de animação, de articulação, de estímulo, de debates, de construções, todos são bem-vindos. Mas para que nós tenhamos um mínimo de operacionalidade sistematizadora em termos de método. Claro, sempre separando, que o Ronaldo também destacou, o que é proposta e o que é reivindicação. Mas, por vezes, também vamos reconhecer, o cidadão não faz muita separação entre o que ele reivindica e propõe. E aí, bom, eu acho que é um seminário que não está na metodologia, mas eu entendo que, posterior à realização dos 8, 9 seminários das regiões funcionais, deva ter um seminário deste coletivo que vai ser reunido amanhã, dos comitês setoriais, para um processo de discussão, articulação daquilo que Tarson fez menção, de concatenar eventuais propostas similares ou iguais. Confesso que não é um sistema tão simples assim, democraticamente falando. Positivista, sim, junta e interpreta como sendo igual. Então, um seminário posterior aos 9 seminários deste grupo, que é o do seminário de coordenação dos GEADs no seu todo lato, que vai estar amanhã, e entendo que vai resultar um outro trabalho, também seminário ainda, destes grupos de coordenação executiva mais estricto, que é esse que está reunido hoje, ou seja, dentro desta construção. Então, metodologicamente, entendo fundamental ter isso claro e escrito para a reunião de amanhã, porque senão nós vamos entrar numa anarquia metodológica que eu acho que aí sim nós abrimos e neste curto espaço de tempo teremos dificuldades de afunilar, sistematizar, atendendo aos diferentes objetivos envolvidos no movimento. Parabéns e seguimos em frente. Eu vou tentar fazer algumas considerações aqui, já pensando na... Eu acho que dá para manter a reunião de amanhã no seguinte sentido, tá? A gente não precisa ter para a reunião de amanhã a conclusão, toda a metodologia de sistematização das propostas totalmente acabada, arredondada. Por quê? A nossa ideia de fazer, após o grande debate, uma reunião do GEAD, daí a cada grande debate, uma reunião do GEAD respectivo, certo? Que eu acho que é isso que a Cíntia estava se referindo, né? Então, tanto que a gente propôs ali no cronograma, que seria no dia 5 de maio, na semana subsequente, né? Então, na segunda que vem, dia 28, a gente vai ter o grande debate, e daí no dia 5, né, a gente faria a reunião do GEAD 1, tá? O que seria essa primeira reunião? Ela seria uma discussão dentro do GEAD, que a gente chamou de um balanço do grande debate, que pode ser a identificação dos principais pontos, dos principais elementos apresentados pelos painelistas e debatedores, caso surjam propostas,
não sei se no grande debate vai ser um espaço de formulação de propostas, talvez sim, mas talvez os seminários regionais sejam mais propícios, né, à formulação de propostas, mas podem surgir ali. Então, o GEAD já poderia fazer um primeiro exercício ali de sistematização, tá? Mas vai ser uma preliminar. E nós tínhamos pensado que se elaboraria, e aí talvez possa se tirar, se o GEAD ficar muito grande, ou enfim, tiver alguma dificuldade operacional, a gente poderia tirar um grupo dentro do GEAD que elabora um documento síntese, mas uma coisa muito sintética mesmo, para subsidiar os seminários regionais, entendeu? Tipo assim, o que sai, né, do grande debate que possa ser levado para cada um dos seminários regionais, né? Porque muitas pessoas que estarão lá nos seminários regionais não necessariamente estarão nos grandes debates. Em princípio, bem menos pessoas estarão, né? Então, eu acho que a gente poderia, assim, manter, nós poderíamos ficar aqui responsáveis por ali, criar o link da reunião, preparar a gente está, hoje, no início da tarde, a gente vai fechar, Cíntia, essas listagens, a gente já está fazendo aqui a digitação, mas tem alguns que tem mais gente, outros menos, né? Então, a gente vai ter que fazer Então, o primeiro ponto da pauta, digamos, amanhã, seria a finalização da composição de cada GEAD. Então, eu acho que a gente apresentaria essa listagem e se discute ali, por exemplo, se eventualmente tiver muita gente da sociedade, a gente pode discutir uma eventual restrição, não sei. Né? Eu acho que alguns têm bastante ali, eu acho que o da Cíntia, eu acho que tem bastante gente. Então, assim, a gente tem que ser um pouco objetivo. Se nós avaliarmos que fica um grupo com... As pessoas têm que ter clareza também das responsabilidades dos GEADs, né? Então, eu acho que é importante, que não é no GEAD que vai acontecer todo o debate, né? Os debates vão acontecer nos seminários, né? Em outros espaços, né? Fernanda, desculpa te interromper. Essa é a minha preocupação, porque atrás de mim eram 2, 3 pessoas dizendo: quando é que tu vai começar a fazer reunião? Quando é que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Sim. Eu entendo, tá, que não vai ter 300 reuniões, né? Vai ser o que a gente pensou, né? Uma reunião, em princípio, após cada grande debate, né? Enquanto isso, nós, enquanto coordenação com vocês, vamos estar amadurecendo a metodologia de sistematização, que a gente ainda tem um tempinho, né? Não precisa ficar tudo pronto para amanhã, né? Que é agora, final do mês de abril, durante o mês de maio, a gente pode ter um outro momento, eu acho, né, para amadurecer um pouco melhor essa questão metodológica e de como fazer a sistematização, né? Enquanto isso, também estão se definindo os seminários regionais, né? Então, eu acredito que amanhã a gente poderia finalizar a composição dos GEADs, apresentar e esclarecer essas responsabilidades, que é retomar um pouco o que foi apresentado na última reunião, apresentar os coordenadores dos GEADs e o que, no caso, os coordenadores vão estar fazendo, né? E avançar um pouco aqui na questão do cronograma, tá? Eu não sei se vocês recordam que nós apresentamos ali no... Deixa eu ver se eu botei para cá. Eu posso... Não sei se... tem aqui... Eu vou compartilhar. Vocês estão vendo aqui, né? Aqui está o cronograma que a gente apresentou ali naquele dia, né? Na última reunião. Então, aqui está o grande debate, aqui estaria essa reunião de amanhã, né? E seria um pouco o planejamento e metodologia de trabalho. Pensamos em abordar a plataforma digital. Acho que a gente não precisaria amanhã discutir os critérios de sistematização. Eu acho que sim. Eu entendo que devamos definir, porque ela é delimitadora do processo de debate.
porque senão depois nós não juntamos mais um processo de diálogo. Desculpe me atravessar aqui. Mas vamos lá. Pode seguir. Tá. E o apoio na organização, isso aqui é uma questão mais de mobilização mesmo. O que eu estava pensando era da gente ainda ter um momento um pouco mais de aprofundamento dessa questão dos critérios de sistematização, né? Mas, deixa eu entrar no meio fala. Aí, entre a tua opinião e a opinião do Pedro. Eu acho que o encaminhamento que eu sugeria para tentar exatamente compatibilizar isso. Foram feitas hoje sugestões. A gente dá uma analisada aqui e encaminha entre hoje para amanhã essa sugestão sistematizada para que todos ainda possam, antes da reunião de manhã, fazer os devidos ajustes. O que conseguirmos acumular até amanhã, a gente apresenta. Então, respondendo à preocupação do Pedro, não dá para fazer a reunião de manhã sem ter uma ideia de como é que nós pensamos que deva ser feito, qual é a metodologia de trabalho. Mas, por outro lado, ela não é terminativa, ela é uma ideia inicial que poderá ser, inclusive, enriquecida com a própria reunião de amanhã. Vai como proposição, não vai como uma proposta fechada. E, como tu bem disse, nós temos ainda abril, temos maio, que a gente pode ir arredondando isso tudo para chegar até os debates regionais com essa coisa bem definida. Né? Porque o grosso mesmo vai começar a aparecer depois que os debates começarem a rolar, seja nas atividades da região. Por que o Pedro está tão pelo menos essa é a leitura que eu estou fazendo. O Pedro está preocupado porque Santa Rosa são as primeiras aqui em junho já, né? Então eles já estão com o processo mais adiantado do que os outros, que é julho, agosto, setembro, enfim. Não, em maio nós vamos ter debates em cada micro-região, quer dizer, o debate tem que ter... Já tem que ter uma ideia para o grupo poder encaminhar no tempo, no seu tempo, né? Então, mas eu acho que é isso. Tem hoje já um conjunto de sugestões que foram apresentadas, a gente sistematiza isso, e hoje até amanhã vocês dão uma olhadinha rápida, a ver se tem algum ajuste a ser feito, mas apresenta como uma proposta inicial, que pode ser essa ideia que o Pedro apresentou, né, com mais alguma outra contribuição aí que foi dada no decorrer da nossa reunião de hoje. Ok. Uma questão operacional, Cíntia, eu não sei se eu tenho aqui como é que nós vamos trabalhar? Vocês nos passam por e-mail e a gente se comunica por e-mail para mim retornar para vocês? Nós temos um grupo de WhatsApp onde estão todas essas pessoas que estão aqui, tá? Então, talvez dá para passar para o nosso WhatsApp, para o meu WhatsApp, e eu passo nesse grupo que é mais fácil, tá? Porque ali no grupo está todo mundo. Tá, então a gente passa para o meu WhatsApp, isso, e aí eu passo nesse grupo. Tá, ok. Eu vou ver como é que eu baixo esse aqui, porque ele foi feito pelo Canva, mas deve ter um jeito de baixar. Eu em PDF, tu compartilha ele, acho que sim. Mas aí para compartilhar teria que ter os e-mails, né? Ou manda para o meu e daí eu encaminho também. Pode exportar ele como PDF? Acho que tu consegue exportar em PDF e mandar no WhatsApp. Tá, deve ter aqui. Baixar aqui, ó. Tá, é que eu que nunca tinha feito por esse aqui, eu faço os outros. Dá para baixar tranquilamente aqui, ó. Tá. Aí deixa eu ver se vai funcionar. Deve estar baixando ali, daí eu já passo para a Cíntia essa apresentação e também esse documento da reunião de hoje, que eu fui mais ou menos apontando aqui as manifestações de cada um, tá? E o encaminhamento final aqui, encaminhamentos, tá? Então, vamos manter aqui a questão. Daí a gente vai pensar um pouco os tempos da reunião também, né? Para que fique... vou botar aqui discussão. Mas temos que ter um pouco essa preocupação que contou, né? Porque como vai ter uma diversidade de atores, por exemplo, aqui a gente tem mais ou menos o mesmo perfil, né, de pessoas participando da reunião. Amanhã a reunião vai ser muito mais efervescente, né? Porque, então, eu acho que é bem importante, assim, que as pessoas tenham clareza, né,
do papel, que não é ali que o debate vai acontecer, ele é um debate, ali é o espaço, né, ou pelo menos não é exclusivamente ali, né, ok. Pedro? Eu tenho uma solicitação, Fernanda e Zuc, de disponibilizarem também a lista dos inscritos e dos componentes dos GEADs. Sim, É fundamental nós nos apropriarmos desse coletivo que compõe cada um dos GEADs. E talvez para não ficar mandando documento para cima e para baixo, Fernanda, que nos assessora e auxilia, talvez criar uma pasta no Drive com esses documentos chaves, que tenha desde a resolução do fórum, que normatiza toda a nossa processualidade, quanto esses documentos de apoio. E aí cada um tem acesso ao Drive, tem acesso a esses materiais organizados aí. Minha sugestão. Eu posso solicitar só mais uma coisa? Aquela transparência que foi apresentada na reunião outro dia, que tem o cronograma, eu acho que é importante também para a gente se organizar. É esse mesmo aí. É esse aqui, ó, eu já vou passar. Tu só para criar a pasta no Google Drive, até na verdade eu já criei, tomei essa liberdade, mas eu não tinha os e-mails de vocês para poder compartilhar. Se a Cíntia me passa os e-mails, Cíntia, eu compartilho e passo a pasta, passo o linkzinho, pode ser? E aí eu coloco esse documento aqui da reunião passada, o da reunião de hoje, e as listas também, que nós vamos terminar hoje de tarde, porque teve o feriadão, né? Então a gente acabou não conseguindo finalizar, eu preciso revisar antes de encaminhar para vocês, para ver se está tudo certo, porque aconteceu aquela coisa básica, né? Algumas pessoas botaram o telefone, daí não era aquele, os dígitos, colocaram e-mails que também não, enfim. Então, vai ter algum probleminha aí que a gente está ligando para as pessoas para ficar certinho e elas poderem receber o convite de amanhã. E a gente fica com essa tarefa de enviar os convites, tá? Como vai ser uma reunião de natureza geral, não é de cada GEAD, né? Essa parte a gente faz, tá? E, inclusive, vamos encaminhar para os e-mails indicados deles também essa apresentação da reunião passada, tá? Daí as pessoas já vêm com mais elementos. Fala, Zuc. Não querendo te interromper, mas interrompendo, nós esgotamos o tempo certo da nossa reunião. Beleza. Então, a gente pode ir finalizando e vamos para outras tarefas. Beleza, então. Aí, Cíntia, tu só me passa os e-mails? Ou faço sim. Tá. Faço sim na sequência, faço isso, pode deixar. Então, tá bom. Muito obrigado. Acho que estamos avançando aqui, criando a nossa identidade aí de grupo, né? E vai dar tudo certo. Porque com a participação aí de vocês vai funcionar super bem. Obrigada, gente. Bom dia a todos. Obrigado, bom dia a todos. Bom dia. Muito obrigado, um bom dia. Depois eu envio o link da gravação da reunião aí. Obrigado, bom dia a todos. Perfeito. Tchau.